Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Hoje a gente mergulha na história de uma marca que, nossa, marcou época para muita gente. A Rádio Shack. Temos aqui bastante material, vídeos, um documento bem completo para a gente entender essa montanha-russa. A ideia é seguir a trilha toda, sabe? Desde lá do comecinho, em 1921, o auge como gigante de eletrônicos, as quedas, as falências e como ela está tentando se achar de novo agora, em pleno junho de 2025. Vamos analisar tudo isso. Então, bora lá desvendar esse negócio. E o interessante da Radio Shack é que ela não era só uma loja, né? Virou meio que um centro cultural tecnológico. Principalmente para o pessoal que curtia mexer com eletrônica, os hobbyistas. É fascinante como um negócio que começou focado em rádio amador virou esse nome tão conhecido. Bem lembrado. E tudo começou lá em Boston, 1921 mesmo, com dois irmãos, Theodore e Milton Deutschmann. O foco no início era esse mesmo, vender equipamento para quem operava rádio amador, os tais hams. E o nome Rádio Shack parece que veio daquelas cabinezinhas de rádio que tinham em navios ou do espaço onde esses radioamadores montavam seus equipamentos. Tem até uma história curiosa que a ideia do nome teria vindo de um cara chamado Bill Halligan, que depois, veja só, fundou a Hallicrafters, outra empresa de rádio. Que mundo pequeno. E tinha aquele apelido antigo, meio chato, né? Nagasaki Hardware. Isso foi numa época em que vinham muitas peças baratas do Japão, aí pegou essa fama meio depreciativa. Mas a grande virada mesmo, o ponto de inflexão, veio nos anos 60. A empresa estava mal das pernas, quase quebrando. Foi aí que entrou o Charles Tandy, né? O dono da Tandy Leather, uma empresa de artigos de couro. Nada a ver, aparentemente. Isso foi por volta de 62, 63. Exato. Ele viu uma oportunidade ali e comprou a Rádio Shack por tipo uns $300 mil. Uma pechincha, pensando hoje. E ele chegou e revolucionou o modelo de negócio. Como assim revolucionou? Bom, primeiro, ele acabou com a venda por catálogo, que era forte na época, mas talvez não tão lucrativa ou controlável para eles. E aí ele apostou tudo em lojas físicas, mas não lojas grandes não. Lojas menores, mais especializadas e espalhadas por aí. Ah, entendi. Mais capilaridade, né? Isso. E junto com isso, uma decisão drástica, cortar o número de produtos. Imagina, de 40 mil itens diferentes para apenas 2.500. Ele aplicou ali, talvez sem saber o nome na época, o princípio de Pareto, o 80-20. Focar nos 20% de produtos que traziam 80% do resultado. Nossa, que corte! E funcionou. Muito. Simplificou o estoque, logística, compra e, ao mesmo tempo, ele fortaleceu muito as marcas próprias. Realistic, Archer, você lembra delas? Lembro. Meu pai tinha coisas da Realistic. Pois é, com marca própria eles tinham mais controle sobre a qualidade, o preço e, principalmente, a margem de lucro era bem maior do que revendendo marca dos outros. Faz todo sentido. E teve mais alguma coisa nessa estratégia do Tandy? Sim, teve um outro ponto importante. Ele criou um sistema de incentivo para os gerentes das lojas, com participação nos lucros. Isso motivava os caras a vender mais, a gerenciar melhor o estoque, a cuidar da loja como se fossem deles. Foi um pacote de medidas, sabe? Foco, verticalização com marca própria e incentivo na ponta. Uau, realmente uma virada completa. E isso levou aos anos dourados, né? Exatamente. Essa estratégia catapultou a Radio Shack. Aí vieram iniciativas que ficaram famosas, tipo o Battery of the Month Club. Ah, eu lembro disso. Você tinha um cartãozinho e pegava uma pilha de graça todo mês. Era genial para fazer o cliente voltar sempre à loja, né? Exatamente. Uma isca perfeita. E aí, nos anos 70, veio o boom dos rádios CB, o rádio cidadão. Lembra da febre? Lembro, todo caminhoneiro tinha um. E aquele filme Agarra-me se Puderes, com o Burt Reynolds, ajudou a popularizar demais, né? Breaker 19. Totalmente. O filme foi um catalisador enorme e a Radio Shack estava super bem posicionada para surfar essa onda.
venderam rádios CB como água. E não foi só isso, né? Eles entraram forte no mundo dos computadores pessoais bem no começo. Sim, esse foi outro momento de ouro, o lançamento do TRS-80 em 1977. Cara, aquilo foi um marco, um dos primeiros computadores pessoais realmente completos, acessíveis, prontos para usar. TRS-80, o Trash 18, como alguns chamavam, mas que fez um sucesso estrondoso. Apelido maldoso, mas vendeu demais. Mais de 200 mil unidades. Ele competiu de igual para igual e às vezes até superou o Apple II nos primeiros anos. Muita gente teve o primeiro contato com informática através de um TRS-80 numa loja da Rádio Shack. Incrível pensar nisso. E eles também foram pioneiros em portáteis, né? Sim, o Tandy 100, depois o 200, eram notebooks bem básicos para hoje, mas revolucionários para a época. Jornalistas usavam muito para escrever matérias na rua. Que legal. E teve a questão dos telefones também, né? Quando acabou o monopólio da Bell System. Isso, em 1982. Abriu o mercado de telefones e a Rádio Shack entrou com tudo. Tinha telefone de tudo quanto é tipo lá. Foi outra fonte de receita importante por um bom tempo. E a Tandy, a empresa mãe, chegou a ser a maior fabricante de PCs do mundo. É sério isso? Seríssimo. Eles não só vendiam os próprios computadores, mas fabricavam para muitas outras marcas famosas, tipo Panasonic, DEC. Eles tinham uma capacidade de produção enorme. Eram gigantes mesmo. Caramba! Então, o que deu errado? Como uma empresa que estava tão na frente, tão inovadora, começou a declinar? Bom, aí começa a parte mais triste da história. Foram vários fatores, né? Um deles foram as tentativas de diversificação que não funcionaram. Eles tentaram criar outras redes de lojas como a Incredible Universe. Incredible Universe, eu lembro vagamente. Eram umas lojas gigantescas de eletrônicos, tipo um parque de diversões, né? Exato. Uma aposta ousada, mas que as fontes descrevem como um fracasso épico. Custava muito caro manter, a logística era complexa, não deu certo. Teve também a Computer City, uma tentativa de competir com as grandes lojas de informática que estavam surgindo. Também não vingou como esperado. E a decisão de vender a parte de fabricação de computadores em 93, isso impactou. Demais. Foi em 1993, se não me engano. Eles perderam um diferencial estratégico enorme. Deixaram de controlar a produção, a inovação nesse campo ficou mais difícil. Foi um erro, na minha opinião, olhando em retrospecto. E as marcas próprias, Realistic, Archer, o que aconteceu com elas? Eles começaram a abandonar gradualmente essas marcas, que tinham margens ótimas, para vender mais produtos de marcas famosas, que todo mundo queria. Só que aí a margem de lucro, caiu bastante. Perderam uma vantagem competitiva importante. E a internet? Como eles lidaram com a chegada do e-commerce? Aí foi outro ponto crítico. Demoraram muito para abraçar a internet. A loja online da Rádio Shack só foi lançada para valer em 2006, numa época em que a Amazon e outros já estavam bombando. Perderam um bonde ali. Brutal. E aí veio o iPhone, em 2007, e mudou completamente o jogo. A Radio Shack não conseguiu se adaptar bem a esse novo cenário. Complicado. E a gestão da empresa nessa fase ajudou ou atrapalhou? Olha, as fontes indicam que a gestão foi bem conturbada nesse período. Mencionam CEOs que entraram para a lista de piores CEOs. Teve até um escândalo de um CEO que falsificou o currículo. Sério? Sério. E uma rotatividade altíssima na liderança. Tipo, 7 CEOs diferentes entre 2005 e 2014. Isso gera instabilidade, falta de rumo estratégico. Além disso, enfrentaram processos trabalhistas, o que também desgasta a imagem e as finanças. E teve aquela tentativa de rebranding para The Shock, né? Em 2009. Sim. Tentaram modernizar a imagem, tirar aquele ar de loja antiga, mas não colou muito, sabe? O nome Radio Shack era muito forte, e a mudança para The Shack soou meio forçada para muita gente. Não resolveu os problemas de fundo. Entendi. E com tudo isso acumulando, o resultado foi? A primeira falência, né? Quer dizer, tecnicamente foi um pedido de recuperação judicial, o Chapter 11 da lei americana, em 2015. Foi um baque. E aí venderam a marca, certo? Isso. A empresa foi vendida para um fundo de investimento chamado Standard General. Eles tentaram uma estratégia diferente. Fizeram uma parceria com a operadora Sprint. A ideia era montar quiosques da Sprint dentro das lojas Radio Shack que sobraram. Uma loja dentro da loja.
Funcionou essa parceria com a Sprint? Pelo visto, não muito bem. Não se mostrou lucrativo o suficiente para sustentar a operação. E aí, pouco tempo depois, em 2017, veio a segunda falência. Mais lojas fechadas, a presença física ficou ainda menor. Caramba, 2 falências em poucos anos. E depois disso? O foco mudou quase que totalmente para o e-commerce. A marca ainda tinha um reconhecimento, né? Aí, em 2020, ela foi adquirida por uma empresa chamada Retail E-Commerce Ventures, ou REV, que era liderada por aquele cara do marketing digital, o Tai Lopes. A especialidade deles era justamente comprar marcas conhecidas que estavam em baixa e tentar revivê-las online. Tai Lopes. Lembro dele. E deu certo com a Heavy? Olha, parece que também não foi a solução definitiva, porque em 2023 a marca mudou de mãos de novo. Foi comprada pelo Unicomer Group. Unicomer? De onde é esse grupo? É um grupo grande de varejo originário de El Salvador, mas com forte presença em toda a América Latina e Caribe. E o interessante é que eles já tinham uma relação com a RadioShack, porque operavam várias franquias da marca na região, então eles já conheciam o negócio. Ah, faz sentido então. E como está a RadioShack hoje, sob o controle do Unicomer Group? O que eles estão fazendo? Bom, hoje, em junho de 2025, a operação principal é mesmo o e-commerce global, pelo site radioshack.com. Eles também vendem através de marketplaces grandes como Amazon, Walmart nos Estados Unidos. E loja física acabou de vez? Não totalmente. Ainda existe uma rede de lojas independentes, algumas que operam como franquias, e eles fizeram uma parceria interessante nos Estados Unidos com uma rede de lojas chamada Hobbytown, que vende produtos para hobbyistas, modelismo, essas coisas. Então você encontra produtos da RadioShack dentro dessas lojas Hobbytown. Que nicho interessante, né? Notando um pouco as origens de atender quem gosta de montar, de criar. E o que eles vendem principalmente hoje? O foco mudou bastante daquela loja cheia de componentes eletrônicos. Hoje é mais em acessórios, cabos, carregadores, fones, gadgets, algumas soluções de tecnologia para casa, tipo câmeras de segurança, coisas assim. Mais voltado para o consumidor final geral, talvez. E como está o desempenho financeiro? A marca conseguiu se recuperar? A receita ainda é modesta comparado ao que já foi. As fontes falam em algo na casa dos 10 milhões de dólares em 2024. Não é um gigante, mas sobrevive. Mas tem um dado curioso que você mencionou sobre 2025, né? O NPS. Sim, o Net Promoter Score, que mede a probabilidade de um cliente recomendar a marca. Em algumas comparações recentes de 2025, o NPS da RadioShack apareceu surpreendentemente alto, tanto entre clientes quanto entre funcionários. Isso pode indicar que quem compra hoje, ou quem trabalha lá nessas novas configurações, talvez esteja tendo uma experiência positiva, apesar do tamanho reduzido. É um ponto a se observar. Interessante isso. Mostra que a marca ainda tem alguma força, né? Sem dúvida. É uma história complexa, né? Cheia de altos e baixas impressionantes. Teve picos de inovação incríveis, como o TRS-80. Teve estratégias de negócio brilhantes, como as do Charles Stand nos anos 60 e 70. Totalmente. Mas também teve falhas críticas de adaptação. A dificuldade em entender e reagir à internet, a perda do foco nas marcas próprias, as apostas erradas em diversificação, os problemas de gestão. Se a gente conecta isso com um cenário maior, é um caso clássico, infelizmente, de uma empresa estabelecida que teve dificuldade em navegar as grandes ondas de disrupção tecnológica e de mercado. E apesar de tudo, o legado continua, né? Mesmo sendo uma sombra do que foi, a marca RadioShack ainda existe e ainda desperta uma nostalgia muito forte em muita gente. Aquela coisa de ir na loja procurar um resistor específico, um transistor, um conector que você não achava em lugar nenhum. Exato. Aquela sensação de descoberta, de encontrar a pecinha que faltava para o seu projeto. Para quem gostava de eletrônica, de montar, de consertar coisas, a RadioShack era o lugar. Aquele pai conserta isso aqui para mim, que muitas vezes acabava numa visita à RadioShack. Verdade, essa memória afetiva é muito forte. O que será que isso significa para o futuro da marca, então? Olha, isso levanta uma questão bem interessante, né? Agora, com essa gestão internacional, o Unicomer Group, e com o foco principal no digital, como será que a RadioShack poderia usar essa herança única, esse legado de conhecimento técnico, essa conexão com a comunidade maker, com quem gosta de botar a mão na massa?
Será que eles conseguiriam criar um espaço online que fosse realmente diferente? Algo que não fosse só mais uma loja virtual de acessórios, mas talvez um hub, uma comunidade, oferecendo conteúdo, suporte, quem sabe até kits de projetos, algo que os gigantes varejistas generalistas, tipo a Amazon, não conseguem oferecer com a mesma profundidade nesse nicho. Seria uma forma de resgatar a alma da antiga Rádio Shack, mas adaptada para a era digital, né? Exatamente. Poderiam redefinir o que significa ser um hub tecnológico hoje, aproveitando essa marca tão icônica e essa nostalgia, mas com um modelo de negócio viável para o século XXI. É uma possibilidade, né? Fica aí a reflexão sobre o futuro dessa marca tão emblemática.